Vamos combinar. No Brasil, poucas palavras têm o poder de começar uma discussão tão rápido quanto socialismo. Mas o que ela significa de verdade? É uma ideologia? Um projeto de país? Ou virou só um xingamento? Um fantasma para assustar os outros? É isso que a gente vai investigar agora. E para começar, vamos direto para uma acusação bem forte que circulou muito num vídeo famoso. A ideia de que o socialismo não é uma teoria de livro, mas uma realidade que o Brasil já viveu e que custou muito caro. Essa visão tem um alvo bem claro: os governos que estiveram no poder no Brasil ali nos anos 2000 e 2010. E quem defende essa ideia aponta direto para os números. Em 2015, por exemplo, a economia brasileira não só parou de crescer, como encolheu 3,8%. Foi um baque. Isso, na prática, significa menos emprego, menos oportunidades e um país inteiro dando um passo para trás. E não era só na economia como um todo, não. O ambiente para quem queria empreender era considerado péssimo. Um relatório do Banco Mundial daquela época, por exemplo, classificou o Brasil como o 16º país mais difícil do mundo para se abrir um negócio. Do mundo. Tá, mas quais seriam as causas? Bom, os críticos apontam para uma série de políticas. Gastos públicos que teriam saído do controle, salários do funcionalismo nas alturas, cargos distribuídos como moeda de troca política, enfim, medidas que, apesar do discurso de justiça social, teriam feito a conta não fechar. Parece um caso encerrado, certo? A acusação está feita, as provas estão aí, só que não tão rápido. É aqui que a história dá uma virada, porque uma outra parte enorme da população olha para tudo isso e pergunta: mas isso era mesmo socialismo? Do outro lado do debate, a resposta é um sonoro não. A tese é de que o Brasil nunca, em momento nenhum, foi de fato um país socialista. E é aqui que a gente vê o centro da batalha de narrativas. O que um lado chama de políticas socialistas, o outro chama de sociodemocracia, um modelo com programas de bem-estar social parecido com o de vários países da Europa. Ou seja, são dois nomes, duas interpretações completamente opostas para os mesmos fatos. Para esse grupo, a palavra socialismo deixou de ser uma descrição política para virar uma arma de retórica, uma tática para gerar medo, um rótulo que carrega uma história bem complicada aqui no Brasil. E o ponto-chave desse argumento é que essa não seria a primeira vez. A tal ameaça socialista já teria sido usada como desculpa lá atrás, inclusive para justificar o golpe militar de 1964. Então, para muita gente, o que a gente vê hoje é a história se repetindo. Ok, a briga de narrativas é intensa. Vamos dar um passo atrás e olhar para a história. O Brasil já teve oficialmente um partido chamado socialista? A resposta é sim, o PSB, Partido Socialista Brasileiro. Vamos conhecer um pouco da história dele. E o lema original do partido já dizia muito: socialismo e liberdade. A ideia deles era bem clara: construir um caminho para o socialismo que fosse democrático, consensual, por meio do voto, rejeitando qualquer modelo autoritário. A trajetória do PSB é uma verdadeira montanha-russa, totalmente ligada à própria democracia brasileira. Ele nasceu num período democrático em 47, foi fechado à força pela ditadura militar em 65 e renasceu junto com a redemocratização do país, em 85. Só que tinha um detalhe interessante. O partido era uma verdadeira seleção brasileira da intelectualidade. Tinha gente do calibre de Sérgio Buarque de Holanda, Antônio Cândido, um time de peso. Mas, na prática, o partido tinha muita dificuldade de falar a língua do povo. E essa dificuldade aparecia nas urnas. O resultado era quase um traço. Na eleição para presidente de 1950, por exemplo, o candidato do partido teve míseros 0,1% dos votos. Isso mostrava que existia um abismo entre o projeto intelectual do partido e o que o eleitor comum queria. Certo, isso foi o passado. Agora, vamos pular para os dias de hoje. Se lá atrás já era complicado, hoje a coisa ficou ainda mais diversa. Não dá mais para falar em um socialismo, mas sim em vários. Pelo menos 5 partidos relevantes no campo da esquerda reivindicam o termo, cada um à sua maneira. Dá só uma olhada na variedade. O PT se define como um socialismo democrático. O PSB, aquele partido histórico, hoje fala em socialismo criativo. O PDT se baseia no trabalhismo. Aí vem o PSOL com um ecossocialismo e o PCdoB, que ainda se alinha ao marxismo-leninismo. Ou seja, a palavra é a mesma, mas os projetos por trás são bem diferentes. E isso tudo nos traz de volta para a nossa pergunta central. Afinal,
O que socialismo realmente significa no debate político brasileiro hoje? Depois de analisar tudo isso, fica claro que socialismo no Brasil é muito menos um plano de governo detalhado e muito mais um campo de batalha simbólico. É uma palavra poderosa, usada de jeitos diferentes por todos os lados na grande guerra de narrativas políticas. E é com essa provocação que a gente encerra. A questão que fica é exatamente essa. Na disputa pelo futuro do Brasil, socialismo é um projeto a ser construído ou é, principalmente, uma etiqueta a ser usada como arma contra o adversário? Uma pergunta que está no centro do debate político do país.